Mais um episódio de This Is Us já está disponível na plataforma do Star Plus. Esse que foi um episódio que eu tenho certeza que arrancou muitas lágrimas dos fãs e foi um episódio focado no Jack e na mãe dele, que muitos fãs também queriam saber o que aconteceu com a mãe do Jack, pois agora nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o passado dos dois. Hello! Bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui fazer a minha análise do quarto episódio da sexta temporada de This Is Us. Esse que foi um episódio emocionante, foi um episódio que foi focado na história do Jack com a mãe dele. Este episódio que pra mim foi um tipo de filler, porque ele não teve assim uma história que agregasse no futuro da série, né? Foi apenas pra gente entender sobre o passado do Jack um pouco mais e pra gente entender um pouco mais sobre a mãe dele, que muitos fãs questionavam o que tinha acontecido com ela. Então esse foi um episódio que foi, eu acho, bem triste, foi o episódio mais emocionante desta sexta temporada. No final do terceiro episódio, o Jack recebe uma ligação e descobre que a mãe dele faleceu, e agora nesse quarto episódio ele está indo para Ohio para ir até o velório dela. No passado, nós vimos que o Jack conseguiu tirar a mãe dele de casa e levar ela para outro lugar, e assim ele proporcionou para ela uma nova vida, e de certa forma ele salvou ela do pai dele, né? Porque ela sofria muita violência doméstica. Então com isso nós vemos que o Jack se tornou um tipo de herói para Marilyn, e ele promete que vai sempre visitar ela, mas que ele fala para ela fazer sempre uma ligação todo domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, que ele estará ali próximo ao telefone para poder conversar com ela. Então nós vimos que essa promessa da ligação deu certo e todo domingo a Marilyn ligava para o Jack. Porém o tempo passa, o Jack ele forma uma família e aquela ideia de visitar a mãe, que é uma coisa importante, acaba sendo deixada para depois eu vou, ai não dá, depois eu vou. E no fim ele acabou levando 13 anos para visitar a mãe em Ohio, mas não do jeito que ele queria. No decorrer desse episódio, o Jack ele fica encarregado de escrever o tributo para a mãe dele, onde ele vai ler ali no velório. Só que nisso ele acaba percebendo que ele não conhecia a mãe dele e que ela tinha uma vida totalmente diferente, que ela se tornou uma mulher totalmente diferente da que ele conhecia. Então ele acaba conhecendo amigos próximos dela que ela acabou fazendo, como por exemplo o Mike, que acabou se tornando o novo amor da vida dela e que ele conseguiu proporcionar novamente o sorriso no rosto da Marilyn, sorriso este que o Jack há muito tempo não via. Então o Jack ele acaba ficando meio que chateado porque ele percebe que não conhecia a mãe. Então ele fica meio perdido em como escrever esse tributo, mas no momento do velório ele acaba se saindo bem, até porque ali nós acabamos percebendo que o Jack e a Marilyn eles conseguiram sair daquela casa, conseguiram sair daquela vida, mas existem coisas que acabam ficando entrelaçados dentro da gente. Nós vemos que a Marilyn, apesar de ter conseguido sair daquele relacionamento abusivo graças ao Jack, ela acabava de certa forma vivendo com medo e vivendo ali o medo da sombra do ex e o Jack com medo da sombra do pai dele. Então parece que mesmo eles estando livres, o pai dele é como se virasse um certo fantasma na vida deles. E o Jack acabava lembrando todo esse passado para a Marilyn e a Marilyn lembrava esse passado do Jack. Então com isso, com aquela coisa do medo, os dois acabaram se aceitando e vivendo separado. Então o Jack ele acabou não procurando a mãe dele e ela também não fazia muita questão de estar próxima de tudo aquilo. Para ela uma simples ligação já estava bem. Então eles perderam de ter esse contato em vida, perderam de viver, de se conhecer, de ter aquela amizade, aquele amor entre mãe e filho. Tanto que nós vemos que a mãe do Jack chegou a visitar ele logo que as crianças eram bem pequenas, mas nós vimos que ela não estava confortável naquele lugar, ela estava totalmente nervosa, com medo do ex dela saber que ela estava ali, com medo de ele aparecer, e com isso ela ficou meio que fora de si. Então eu acho que ela optou por não querer ficar fazendo essa visita, ela optou por manter esse distanciamento do Jack, ela acabou encontrando um novo amor, novas pessoas, uma nova comunidade que fez ela feliz e que mesmo com apenas uma ligação ela estava fazendo parte
mesmo que pequena parte ali da vida do Jack, sabendo um pouco sobre as novidades das crianças. E o Jack também, acho que com medo de reviver essas lembranças do passado, tanto que quando ela está na casa dele, ela fala que vai fazer a comida favorita dele e ele já nem lembra mais disso. Eu acho que o Jack, ele optou por apagar tudo que ele viveu naquela época e a mãe dele trazia esses fantasmas de volta para ele. Então ele optou por manter esse distanciamento. Ele sempre falava que ia visitar ela, mas sempre aparecia outra coisa mais importante e ele acabou deixando de visitar a mãe, de ter um contato com ela. Um dos momentos mais lindos que daí me fizeram ali chorar de vez foi quando a gente vê que o Jack ele está totalmente ansioso e nervoso durante aquele tributo, mas que logo o semblante dele muda quando ele vê a Rebecca entrando junto com as crianças por aquela porta. Foi uma cena sem fala, uma cena sentimental, uma cena que mexeu com a gente. Então, esse episódio ele veio para acabar com nossos corações. E o episódio ele termina acabando com o resto das nossas emoções, com a ficha do Jack caindo e ele percebendo que não tem mais mãe e que agora a mãe dele faleceu. Eu acho que essa cena terminou de destruir os nossos corações, que eu já estava ali lacrimejando. Chegou essa cena, eu falei, pronto, acabou comigo. E ali eu chorei, minha gente, porque olha, não é fácil. Então, esse episódio, ele nos mostrou que apesar de toda a violência doméstica que a Marilyn sofreu e que ela conseguiu sair dessa vida, as cicatrizes e as marcas que ficaram ali dentro dela nunca foram esquecidas, nem para ela e nem para o Jack. Então, os dois, eles acabaram, de certa forma, se distanciando por conta disso. Mas ela conseguiu se livrar finalmente do ex, ela conseguiu ter uma nova vida, ela conseguiu encontrar um novo amor, ela conseguiu ser feliz. Então foram as pequenas coisas que aconteceu para a Marilyn depois de tudo que ela sofreu no passado que transformou ela numa mulher incrível. E infelizmente o Jack ele não pôde participar, ele não pôde conhecer a nova Marilyn que ali estava. Infelizmente, talvez por medo, ele não teve a oportunidade de levar as crianças patinar no gelo ao lado da casa dela. Ele podia ter vivido todo aquele momento que eles tiveram, que foi muito fofo após o velório, poderia ter acontecido aquilo quando ela estivesse em vida. Infelizmente, às vezes nós temos aquela pessoa que a gente ama, mas a gente deixa para depois, outro dia eu vou, outro dia eu chamo, outro dia dá certo. Esse dia pode nunca chegar. E eu acho que é esse o momento que acaba batendo aquele arrependimento quando nós ficamos e aquela pessoa se vai. Então, infelizmente, o Jack acabou perdendo momentos incríveis com a mãe dele, mas ela acabou ficando feliz, ela acabou sendo salva por ele e ela acabou, graças a ele, tendo a oportunidade de ter uma nova vida. Então o Jack, ele foi, mesmo distante, muito importante para Marilyn, assim como ela mesmo tratava ele como o seu herói. Então eu acho que esse episódio ele foi muito emocionante e se você talvez tenha perdido um pai ou uma mãe, eu acho que esse episódio pode ter tocado muito no seu coração. Porque eu acho que todo mundo acaba passando por isso, por aquela coisa de deixar para depois e perder vários momentos quando a pessoa está com vida. Então foi um episódio emocionante, triste, mas que fazer o quê? Agora nós sabemos um pouco mais sobre a história do Jack com a Marilyn. A única coisa que eu senti falta nesse episódio foi o tio Nick. Eu fiquei pensando que eles poderiam talvez ter feito alguma menção, o que era mais ou menos na época a situação da Marilyn com o Nick, já que ele passou por tudo aquilo, acabou ficando distante de todo mundo. Será que ele ficou sabendo sobre o velório dela na época? Então eu acho que eles poderiam ter mencionado um pouco sobre ele e não apenas aquele momento da sopa. Então eu acho que faltou um pouco a menção do Nick, parece que ele ficou bem apagado nesse episódio, como se ele nem fosse parte da família. Então é isso. Foi um episódio que eu gostei e vamos agora para o 5º episódio, que pelo trailer eu acho que vai contar sobre o passado da Rebecca com o Miguel. Eu acho que finalmente vem aí, a gente vai entender um pouco mais sobre o começo dessa história dos dois. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda muito. E se inscreva no canal se você é fã de This Is Us, para não perder nenhuma análise que está saindo semanalmente aqui no canal. Até quinta que vem.